Eu acho que é a primeira vez que eu vou falar disso, assim, que não seja em entrevistas, em revistas, mas eu fui internada, né, com hipertensão gestacional, diabetes gestacional, fiquei literalmente grávida de Taubaté, porque eu sou de Taubaté com aquela barriga enorme. Você estava de quantos meses? Eu tava de quase 7 quando eu fui Meu internada. Deus. E o médico falou, Duda, você tem uma gravidez de risco, né? Foi fertilização. Então, assim, já tava com uma gravidez de risco. A idade, tudo contava ali. E aí eu fui internada. Ele falou, vai pro hospital, você tá muito inchada, pra você se alimentar melhor, pra gente diminuir esse inchaço e tal. E meu marido era meu acompanhante. Aí, quando eu entrei no hospital, fizeram o teste do Covid pra saber pra que ala eu ia, Covid ou não Covid. Eu fui pra ala do não Covid. Bom, uma semana eu tava infectada. E aí, na minha ala, o corredor inteirinho, todas as gestantes foram infectadas. Provavelmente por enfermeiros, né? Meu Deus. Dentro do próprio Dentro do hospital. próprio Você hospital. não tinha Eu saído fui. de lá. Não, eu não saí. Eu fui internada dia 7, dia 14 eu já estava com Covid. E ali eu tive que fazer uma escolha na minha vida, porque eu estava grávida. E com 32 semanas, as minhas filhas não tinham nem o pulmão amadurecido ainda. O médico falou, Duda, se elas nascerem, elas vão para intubação. Eu falei, não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não sei o quê. Ele falou, Duda, você não pode fazer tratamento do Covid, você não pode fazer raio-x, você está gestante. Ou a gente faz o parto, ou segura. Eu falei, segura, não, minhas filhas não. Pode amadurecer o pulmão. Eu espero. Cuido das minhas filhas. Só que eu não sabia o que isso vinha pela frente, mas se eu soubesse hoje, eu passaria pela mesma coisa. E aí, um belo dia, ele chegou no quarto do hospital, dia 23 de março, e falou assim, ó, seu parto é hoje às 6 horas. Eu falei, mas por que hoje? Não entendi nada, era de emergência. E elas nasceram com 34 semanas e 7 meses e meio. Não vi minhas filhas. Eu passei por várias coisas. Eu não tive chá revelação, eu não tive chá de bebê, eu não tive aquele newborn, eu não tive foto minha gestante ensaio, eu não tive nada. Eu fiquei isolada na pandemia. Eu peguei Covid no hospital. Era pra ser. Aí minhas filhas nasceram, eu me lembro de ter ido Seu pro esposo quarto. também pegou, né? Meu esposo pegou. E aí eu me lembro de ter ido pro quarto e ver aquele bercinho de acrílico, mas as minhas bebês não estavam lá. E aí eu fiquei 3 dias no quarto, e aí o médico um dia entrou e falou assim, olha, se você tiver amanhã melhor, porque eu tava com muito cansaço, falta de ar, você sai. Nossa, daí eu comecei a lá me acalmar, ficava respirando, eu tô assim resumindo muito o sofrimento. Aí quando o médico cardiologista chegou no domingo, que eu achava que eu ia ter alta, aí ele falou assim, colocaram o oxímetro na minha mão para medir a saturação. Aí eu olhei e falei, Duda, não dá. Eu falei, doutor, não, peraí, deixa eu fazer de novo. Aí ele falou, tá bom, vai, Duda, tenta. Daí eu ficava assim, contando até 10. Me acalmando para poder respirar, para que o oxímetro aumentasse a minha saturação. Não deu certo. Aí ele falou, Duda, você vai mais para UTI do que para casa. E aí saí de lá e fui pra UTI, daí eu comecei a andar de cadeira de roda pra UTI, pra tudo quanto é UTI. Eu ia pra UTI do segundo, daí eu piorava, ia pra UTI do terceiro, e aí eu acho que ia aumentando o grau da UTI. Até que o último dia que eu me lembro, que foi dia 30 de março, eu tenho essa cronologia no meu celular, eu já estava usando a máscara de VNI, que é aquela máscara que fecha todo o rosto para conseguir respirar. Então, aquele oxigênio não funcionava, depois colocaram um caninho de 5, não funcionava, daí colocaram a máscara que fecha totalmente o rosto para respirar. E tinha que usar morfina, né? Eu tinha que usar morfina para colocar aquela máscara, tudo. Eu já não aguentava, eu não andava. E era um cansaço. E eu tenho 3 vídeos no meu celular que eu ficava cantando louvor sozinha, com falta de ar, na cama do hospital. E, e aí, ali eu não sei o que aconteceu. Eu me lembro de ter acordado e foi a parte que eu fiquei apagada, né? Aí eu me lembro de ter acordado num quarto e aquele quarto era totalmente estranho, não era o quarto que eu tava. Eu tava psicótica, porque a pessoa, quando sai da intubação, ela toma muito remédio até para apagar a memória. Muito psicótica, e eu olhava para as pessoas, eu olhava no quadro 6 de abril. Eu falava, como 6 de abril? Meus filhos já nasceram. Aí as pessoas, eu falava com as pessoas passavam por mim, não olhavam na minha cara, não respondiam. Isso é uma falha dos hospitais. Eu sei que é um protocolo, mas é uma falha. E aí eu me lembro que entrou uma médica no quarto e aí eu falei para ela, onde que eu tô? Onde que eu tô? Aí ela falou assim, olha, você tá aqui na área do hospital, e eu não vi o nome do hospital nos lençóis. Eu falava, gente, me sequestraram, cadê minhas filhas? Vão roubar meus órgãos. E eu olhava para cima, não tinha janela. Eu falava, tô num trailer. Aí eu tava psicótica. Não tinha controle E aí sobre ela a vira e fala assim situação. pra mim, eu já conversei com o seu marido. Eu falei, qual é o nome do meu marido? Aí ela deu um nome errado. Nossa. Pronto. Na mesma proporção que ela deu o nome errado, meu pé foi na costela dela. Porque eu queria fugir dali. Eu chutei a costela da médica. E na hora que eu chutei a costela dela, eu já quebrei uma costela, porque eu luto, né? Eu lutei a minha vida inteira. E eu chutei a costela da médica, em modéstia à parte, eu tenho muita força.
E aí, nisso, os 5 me seguraram e eu fui amarrada. E eu passei todos os dias amarrada a partir dali. Então, eu fiquei de fralda, porque eu acordei, eu tava pelada com uma fralda, porque eu tava com a hemorragia do parto. Então, eu tava de fralda, amarrada, e me deixaram com as pernas abertas, com os braços abertos, amarrada. Eu não podia beber água. E ali foi, eu acho que o meu calvário, assim, sabe? É uma dor que eu não desejo pra ninguém. E aí eu fiquei amarrada todos os dias, até que o meu marido foi me visitar. E aí quando ele chegou no quarto, eu olhava, o meu marido estava com síndrome apática pós-traumática, porque eu fui desenganada no sábado de Aleluia. E quando meu marido entrou no quarto, ele estava meio assim, aí eu olhei e falei, esse cara não é meu marido. Gente, ele sentou na beira da cama e falou, não é meu marido, não é meu marido. Eles estão me enganando, não é meu marido. Eu comecei a desconfiar de todo mundo. Aí eu falei pro meu marido assim, liga pro meu pai e pra minha mãe, que ele estava com o celular. Aí ele ligou, eu olhava pro meu pai e pra minha mãe, aí ele ligou pra minha irmã primeiro. Minha irmã começou a sorrir. Eu falei, que louca, quem é essa mulher sorrindo? Minha irmã não ia dar risada. Eu tava amarrada, como que tá todo mundo sorrindo? Eu não entendia a felicidade das pessoas e eu diante daquela situação. Porque eu não sabia o que tinha acontecido comigo. E aí falaram que eu ia pro quarto, até então não sabia nada do que tinha acontecido comigo, falaram que eu ia pro quarto. Aí eu ia pra UTI. Eu ia sair de onde eu tava pra ir pra UTI, quer dizer, eu tava melhorando. Aí eu ia pra UTI. E aí fiquei ali, fui pra UTI, eu ficava olhando pro meu marido, desconfiada. Eu só tive ciência que realmente eu estava perto da minha família quando o meu irmão, que teve Covid, que ficou em estado gravíssimo também, entrou no quarto e na hora que ele chegou perto de mim, que ele tocou na minha mão, ele falou assim, minha irmã, você tem 2 filhas para criar. Eu dou minha vida pela sua, mas você precisa viver. Eu precisava comer e eu não conseguia comer. Então, quando eu colocava comida na boca, eu vomitava. O que eu fazia? Para sair do hospital, eu engolia o vômito. Então, eu vomitava na minha mão e eu girava o vômito na boca e engolia. Porque eu precisava andar, eu precisava pegar minhas filhas. E o médico falou, se você não comer, você não vai sair daqui. Então, eu vomitava, engolia o vômito. Vomitava, engolia o vômito. Porque eu precisava sair daquele hospital. Aí, um médico entrou no quarto e ele falou para mim, Duda, olha, eu vou explicar para você, um médico muito atencioso. Você foi entubada. Chegou alguém para explicar, Eu né? falei, entubada? Precisava disso, né? Você estava De um entubada, esclarecimento. você estava entubada, você ficou em estado grave. Aí que eu fui entender. Você ficou em estado gravíssimo. Daí eu comecei a chorar muito. Só que era tudo muito confuso pra mim. E eu falava, e quando eu vou ver minhas filhas? Eu só pensava nas minhas filhas. E já tem quanto tempo as filhas? 1 aninho. Um aninho. Não. Minhas filhas ficaram na na UTI. Eu conheci minhas filhas, elas tinham 17 dias já. 17 dias. Aí ficou meu marido na UTI, minhas filhas na UTI, tudo. Enfim, e aí eu saí, fui pro quarto, e aí, antes de ir pra conhecer minhas filhas, o médico falou assim, eu preciso que você ande. E aí vinha a fisioterapeuta. Eu odiava fisioterapeutas, hoje eu amo. E aí a fisioterapeuta veio e falou assim, a senhora consegue andar, mãe? Eu falei, consigo. Você achou que ia morrer? Eu não tinha noção do que tinha acontecido comigo, eu não achei que eu ia morrer. Eu vou te contar, eu morri. Mas eu só fiquei sabendo disso depois. E aí a fisioterapeuta entrou no quarto e falou, você precisa andar. Eu andei, fui até o final do corredor, voltava. E eu falava, pode parar. Não, vamos andar, porque eu pensava nas minhas filhas. É uma força que eu não sei de onde tinha. Eu comi o vômito porque eu precisava ver minhas filhas. E até que eu fui pro quarto para ver minhas filhas. E, resumindo toda a história, eu vi minhas filhas. E no dia que eu fui me despedir do hospital, eu tava muito machucada. Tanto que já estavam tirando... Eu tenho marcas no pescoço. Uma mulher falou ontem que viu uma enfermeira. Já estavam furando meu pescoço. Os braços meus até hoje não aguentam contraste, veias. Eu não tenho muitas veias. Meu braço esquerdo não dá pra tirar sangue. E aí, eu vi minhas filhas. Foi, assim, maravilhoso. Aí eu voltei pro quarto. Quando eu voltei pro quarto, era a minha despedida. Eu ia ter alta no dia seguinte. E eu me lembro de ter entrado... Meu marido deitou no sofá. E eu me lembro de ter entrado no banheiro às 2h da manhã. Eu fiquei até às 5 debaixo do chuveiro, sentada, meu corpo todinho marcado, e eu sentei por 3 horas, eu orei. E por 3 horas eu falei para Deus que ali eu estava tirando todas as marcas, todas as cicatrizes, e eu ia tirando todos os esparadrapos, porque eu estava muito machucada. E eu saí do banheiro assim, todinha. Eu pesava 62 quilos quando eu saí do hospital, porque tiveram que desidratar meu pulmão, tirar toda a gordura do meu corpo, então eu era pele e osso. Eu cambaleava para andar. E aí eu sentei do lado do meu marido e eu olhava para ele e eu falava, minha vida vai recomeçar a partir de hoje. Só que quando eu fui para casa, eu comecei a ter uns flashes, assim. Eu falava, mas peraí, como que eu fui entubada? Porque eu lembrava de algumas cenas. Aí um dia eu virei e falei pro meu marido, amor, deixa eu te falar uma coisa.
Quando eu estava entubada, eu me lembro de uma cena de um monte de multidão, de pessoas pisoteando, porque eu estava com Jesus. Meu marido falou, como assim? Eu falei, eu estava com Jesus. Eu me lembro, eu não vi o rosto de Jesus. Depois eu descobri que isso é bíblico, que quem fala que viu Jesus não reconhece tua face. Isso está na Bíblia. E eu fiquei sabendo disso depois. E aí, Jesus sentou do meu lado e eu ficava vendo ele me mostrar aquilo que eu não estava entendendo nada. Aí eu falava assim para ele, mas deixa eu voltar, eu não faço parte daquelas pessoas. Eu não tô com elas, eu quero voltar. Eu pedi, eu preciso cuidar das minhas filhas e eu vou cuidar das minhas filhas conforme o seu mandamento. E eu via o meu corpo fora, meu corpo estava numa escuridão. Assim, tipo, como se eu tivesse com o corpo atrás de algo escuro, mas eu estava em espírito e eu ficava pedindo para voltar. E eu falava, tira meu corpo dali, deixa eu voltar. Contando isso pro meu marido, toda aquela cena, meu marido falou assim, eu falei, quando que eu fui entubar? Quando que eu saí do hospital? Ele falou, amor, você foi desenganada em sábado de aleluia. E você acordou no dia domingo de Páscoa, na ressurreição de Cristo. Eu falei, o quê?